pessoal, Redação 10, a gente está gravando isso aqui no dia 24 de novembro, logo depois de sair o resultado dos aprovados em segunda fase no vestibular da Federal do Paraná. Então parabéns a você que conseguiu passar nessa primeira guilhotina, né? Difícil pra caramba. E vamos falar da prova de compreensão e produção de textos do dia 6, que é comum a todos os candidatos de todas as áreas. Lembrar que tem um outro vídeo aqui em que a gente comenta os gêneros. Neste, a gente vai falar daquilo que marcou o Brasil em 2015, primeiramente, né? Então, como fatos que poderiam suscitar temas, né, no Brasil este ano, acho que dois que representam bem claramente o nosso país neste ano tem a ver com a crise e com corrupção, né? Crise no âmbito da economia, crise né, econômica, sentida em desemprego, sentida em alta do dólar, sentida em inflação, né? E crise política, né? Crise econômica de um lado e crise política, né? A gente tem vivido momentos aí bem difíceis no âmbito político, refletindo, né, na postura das pessoas, na sociedade de modo geral, né? Está fazendo um ano que houve as últimas eleições, né, que empossaram então a presidente da República em reeleição e esse Congresso. Exato. E a presidente enfrentou o ano inteiro muito movido por escândalos de corrupção, uma insatisfação, quer dizer, ela foi eleita pela ampla maioria da população, mas há uma insatisfação, sobretudo daquela quase metade da população que não votou nela. Então, várias manifestações públicas ao longo do ano, e fala-se em impeachment, a pauta é variada, né? Volta dos militares, intervenção militar, impeachment, sem muito... Então há vários projetos de impeachment rolando no Congresso, né? Quer dizer, é sintoma, realmente, tudo isso vai, na verdade, mostrando um cenário de grande crise política, né? Com a pauta, com a agenda da corrupção, com o pretexto da corrupção. Enfim, a corrupção passa para ser um tema também dentro dessa discussão. Aliás, um tema que, como você falou, né, acaba sendo repetido, né? Porque os discursos são meio difusos. Então, o argumento é a corrupção, o pretexto é a corrupção, mas as pessoas não sabem exatamente, né, contra o que se insurgem. Agora, até a reeleição, a opinião pública ainda não estava encontrando um fato que aí aumentaria essa adesão a esse discurso de insatisfação, que agora tem, que é a crise econômica. É uma realidade, cortes em benefícios sociais e tal, que muita gente caracteriza como um calote eleitoral, um estelionato eleitoral. Então, essas duas seriam vertentes grandes assim, de temas mesmo, a crise e a corrupção, com todos os pequenos desdobramentos que a gente poderia imaginar, poderiam também motivar um tema. Mas acho que, como pano de fundo a isso, né, dentro desse pacote, tem uma oposição que chama muito a atenção, né? Uma oposição no sentido de uma dicotomia que chama muito a atenção. Que a gente estava falando aí do poder executivo, mas essa dicotomia ela está entre os poderes legislativo e judiciário. E esta oposição, esta antítese entre eles, aí sim dá muita coisa, muito pano para manga para tema, né? Porque vai interferir nos costumes, vai interferir na civilização mesmo, né? E passam por aquilo que é a base dos temas, eu acho, da Federal, é comportamento. Comportamento. É isso daí. Então a gente percebe uma Suprema Corte se posicionando em relação a alguns debates de forma, digamos assim, avançada. Olhando, inclusive, para aquilo que ocorre em outros lugares, em outros países, né? Afinando o discurso e a postura com pautas do século XXI. Do século XXI. Do século XXI. Isso, é que eu queria tentar isso. A gente vê o Supremo tentando puxar o Brasil para o século XXI, e este Congresso, que tomou posse em 2015, eleito na mesma data ali em que reelegeu a presidente, é um Congresso altamente reacionário, conservador, retrógrado, que procura puxar o Brasil para o século XIX ou até mais, né? Medieval em muitos casos, uma inquisição. Então, eu vou lembrando aqui as discussões no Congresso, e aí você vai fazendo contraponto com o Judiciário. Tá bom, opa, que bom, você fica do lado... Não quero ficar do lado... A gente tinha que trocar de lugar, então. Eu ficar do lado esquerdo e você do lado direito. Não, mas eu vou lembrando porque aí vou tentar, inclusive, relacionar à medida com que
E isso foi insuflando os pedidos de impeachment e tudo mais. Tá legal. Né? A gente começou o ano, e aí você deve se lembrar nas aulas, discutindo redução da maioridade penal. Exato. Né? Então, essa era uma discussão que estava enterrada praticamente no Brasil, né? Mas os fatos, né? As circunstâncias foram fazendo com que ela ganhasse força. Então, e um dos grandes argumentos dos que se opõem é que haveria ali na maioridade penal uma cláusula pétrea da Constituição e que não poderia ser mexida e tal. E se mexerem, eu acho que o Supremo vai acabar tendo que intervir, o Judiciário vai acabar tendo que intervir. É verdade. Depois, aí foi o Judiciário, na verdade, assim, cronologicamente, o Judiciário discutiu a questão das drogas, não? Cronologicamente, acho que foi isso. Na primeira redução da maioridade penal. Primeira redução da maioridade penal. Aí no Judiciário, o Judiciário julgou, está julgando, mas o relator, que é o Gilmar Mendes, foi favorável à descriminalização do porte de drogas. É interessante se observar os votos de alguns ministros. O Gilmar Mendes considerou totalmente a descriminalização total de porte de quaisquer drogas. Eu não vou me lembrar agora que ministro que veio e, puxa vida, que ministro que veio e disse, não, eu vou ser a favor do porte apenas da maconha. Aí veio o ministro aqui da Federal do Paraná, né, o ministro Luiz Fachin, que também votou a favor do porte apenas da maconha. Se não me engano, foi ele que estabeleceu quantidades para ver o que é porte e tal, quantidades ou da droga ou de plantação também, não sei quantos pés e tal. E assim tá, mas o Supremo está caminhando para isso. Portanto, uma postura, né, atendendo mais ao que se vê aí fora, mais progressista, vamos dizer assim. Isso. Tá. O Congresso, cronologicamente votou também, parece que aprovou essa terceirização da legislação trabalhista. É bem lembrado. Esse foi um tema importante também do ano, né? Terceirização. Realmente uma postura também mais conservadora, né, com relação ao trabalhador. Ela, digamos assim, que ela pode ser entendida como mais ao lado do empregador do que do empregado. Exato. Né? Depois, na sequência, e aí o Judiciário já tinha se pronunciado com relação a isso, né, a dificuldade, como é que é o número lá, do projeto de lei? Do Eduardo Cunha. O PL 5069. 5069, né, que dificulta o acesso da mulher estuprada, né, ao aborto legal. Esse aborto já é legal, ele já foi, então, no Supremo, já considerado, é legal, a mulher vítima de estupro pode e tal. E o projeto do Eduardo Cunha dificulta isso, exige boletim de ocorrência e o médico e tal. E com argumentos fundamentalistas, né? Bom. E por último, para fechar o ano, tomara que acabe agora, né? Para fechar o ano, né? A volta à discussão, não é assim o nome, mas a gente está falando assim porque é mais informal, do rearmamento, né? Então, algo que já havia sido sacramentado e que só o Judiciário quem poderá depois realmente decidir. Porque, revogação do Estatuto do Desarmamento. Mas, mudanças, né, no Estatuto do Desarmamento. Mas ainda na questão de gênero, na questão ele passou isso, desculpa. Né, quando a gente falou, ele falou do projeto de lei do Eduardo Cunha, que de certa maneira favoreceria, né, a cultura do estupro e penaliza a mulher, mas também, não apenas por orientação do Congresso Nacional, as casas legislativas estaduais e municipais, portanto, de boa parte de estados e cidades do país, cercearam a discussão de gênero nas escolas, né, para você tentar pegar lá na base, na raiz, o respeito, a tolerância, a diversidade de gênero. Né? Então fica uma história, ditadura gay, não sei o quê. E no momento em que, o Supremo já havia, em 2011, concedido o direito de união estável, de casamento entre pessoas do mesmo sexo, neste ano de 2015, paradoxalmente, né, para fechar também o paradoxo entre o Legislativo e o Judiciário, a ministra Carmen Lúcia concedeu o direito de adoção de crianças órfãs por casais homoafetivos. E aí a conceituação de família, né? E o Estatuto da Família. Família é homem, mulher e tal.
Então tem essa pauta aí, o Congresso puxando para um lado, o Legislativo e o Judiciário por outro. Eu acho que dentro dessa oposição, desse quadro de oposição entre as duas instâncias, né, os dois poderes, dá para a gente lembrar então rapidamente de novo, os temas. Redução da maioridade penal, a questão do gênero. Na bancada, no que diz respeito à bancada da bala, redução da maioridade penal. Isso. E revogação do Estatuto do Desarmamento. Tá. Na bancada da Bíblia. Conceito de família, aborto, né, dificultar o acesso ao aborto legal e... coibir a discussão de gênero nas escolas. Né? Exato. Além disso, tem a história das drogas. No Judiciário. Na legislação trabalhista, a terceirização, né? Esquecemos da redução da maioridade penal. Não estava lá na bancada da bala. Um que a gente não falou. Teve uma meio reforma política no Congresso. No momento, eles proibiram financiamento de campanha por empresas. Aí o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, colocou de volta em votação e aprovou-se. No momento em que o Supremo Tribunal Federal, por esmagadora maioria, por 9 votos a 3, eu acho, aliás, 9 votos a 2, ou 6 votos a 3, 8 votos a 3, aprovou a inconstitucionalidade do financiamento de campanhas políticas por empresas. Bom, esse quadro, tá, nos leva a uma outra... o Brasil 2015 nos leva a uma outra ideia, um outro plano, uma outra área, que é muito ampla e que é sempre uma constante nas provas da Federal, né? 2 grandes grupos, TICs e meio ambiente. Né? As TICs, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar, porque nas TICs, nas redes sociais, a gente vê a expressão, né, das pessoas com relação a tudo isso que a gente discutiu. Esses temas todos, e engraçado que usa-se a modernidade das tecnologias de informação e comunicação nas redes sociais para a expressão de posições pré-históricas. É um paradoxo. Medievalescas. É um paradoxo. E aí os caras falam sem cerimônia de racismo reverso, e um monte de bobeira, preconceito reverso. Tem essas coisas. As pessoas estão cada vez mais idiotas, as pessoas estão cada vez mais idiotas, porém cheias de opinião. Porque você vê nego sem o menor embasamento, sem o menor fundamento, expressando opiniões sobre tudo e todas, opiniões radicais. Então, já que falou em radicalismo... Os haters. Aí, ó, os haters. Na expressão do radicalismo, ligada a fatos que mostraram isso ao longo do ano, né? No começo do ano a gente discute Paris, Charlie Hebdo, e agora no final do ano de novo Paris. Sexta-feira, 13 de novembro. Exatamente. Esse recorte, eu acho que o recorte para a prova, eu acho que 13 de novembro para trás, eu acho que até 13 de novembro pode chegar. É verdade. Então a tecnologia desenvolve tudo isso daí, né? O tribunal do Facebook, então todo mundo é juiz ali, julga e ponto dele, coisa louca. O outro eixo temático bem amplo, meio ambiente. O meio ambiente pode entrar, então, o lamentável acidente de Mariana. Bem recente. Mas daria tempo. Tragédia de Mariana, é anterior até o 13 de novembro, então dá. A tragédia de Mariana, né, e toda a devastação do Rio Doce, que dá nome a Vale do Rio Doce, a hora privatizada. Acho que legal numa discussão como essa poderia ser, por exemplo, né, a responsabilização. Sim. Né? Sobre quem cai isso aí. O Sebastião Salgado, né, ele está defendendo a criação de um fundo bancado com dinheiro das duas, da Samarco e da Vale do Rio Doce. E a crise hídrica? A crise hídrica, além de a crise hídrica, certamente é outra água, né? Além de um debate em torno da mobilidade urbana, que entra aqui no meio ambiente também, a mobilidade urbana. A gente teve medidas restritivas, é uma tendência mundial, restritivas ao uso do carro particular nas ruas das cidades, nos centros das cidades. Medidas bem restritivas em São Paulo, aqui em Curitiba também, redução da velocidade nessas vias, rodízio em São Paulo, ciclofaixas, tirando o carro mesmo, né? A questão da redução da velocidade e das ciclofaixas, com todos os problemas, né, e as vantagens advindas dela, é uma discussão interessante mesmo. Aqui em Curitiba há essa
ciclofaixa, enfim, já há algum tempo, mas em São Paulo deu muito pano para manga, deu muita discussão, né? Discussão de velocidade, os radares, né? E as pessoas tendem a... Isso é um choque. Houve uma postura por essas autoridades municipais, tanto São Paulo como Curitiba, o prefeito Haddad, o prefeito Gustavo Frutti aqui, que é a de peitar uma cultura de adoração ao carro particular, né, e tentar mesmo, o que a turma reclama é que sem oferecer outras alternativas de transporte coletivo, mas coibir o carro, tirar o carro da rua. Então acho que era isso de tema, basicamente. Doutrinação na escola, para acabar. Que entra lá na discussão de gênero, né? A doutrinação na escola, Assembleias Legislativas, o debate em torno da presença daquele texto na prova de redação do Enem, de um trechinho da Simone de Beauvoir. Uma questão, né? Era uma questão da prova de ciências humanas. Era uma questão. Não tinha Simone de Beauvoir na coletânea das mulheres. Não. Na questão da prova de linguagens, de ciências humanas. E aí pronto, todo um bafafá, Bolsonaro, não sei o quê, né? Acho que são esses os temas, né? São esses os temas. Brasil 2015, as questões políticas, a oposição de costumes entre o Legislativo e o Judiciário, os vários temas em tecnologia de informação e comunicação, os vários temas em meio ambiente. Ali, Paris, começo do ano, em janeiro, com Charlie Hebdo, e agora, em 13 de novembro, sexta-feira 13, né, com esse episódio aí, que acho que é isso mesmo, né? Que a Lu, aliás, a professora Luciana, amplamente também já discutiu aqui no Redação 10. Então, só convidar você mesmo, primeiro, depois de parabenizar você pela aprovação para a segunda fase, convidar você para arregaçar as mangas e se inscrever no nosso simulado de segunda fase. E, na verdade, esse trabalho último aqui, dos temas, para o aluno que esteve atento ao longo do ano, né, a gente só está aqui relembrando, porque ele sabe disso. Né? Quem leu, quem fez as tarefas, enfim. Né? Em ciência tem a história de Marte, água em Marte, talvez. Isso é um texto bom para resumo. Para resumo, para pegar um texto ali. Texto de divulgação científica. Para resumo. Né? Isso é um texto legal. Água em Marte, né? Beleza? Então, se inscrevam, façam, tá? E passem na Federal. Boa sorte. Abraço.